Falar sobre a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, o julgamento, depois de uma decisão monocrática do ministro Nunes Marques, a segunda turma do STF derrubou a decisão do ministro Nunes Marques, favorável ao deputado Fernando Francischini. E pelo placar, Fachin, Lewandowski e Gilmar Mendes votaram contra essa decisão monocrática, já Nunes Marques e André Mendonça votaram a favor. Sobre esse assunto, girando aqui os nossos comentaristas, começando por você, Ricardo Salles, o que isso significa e o que acontece com o parlamentar a partir de agora? O caso é encerrado? Olha, há dois aspectos a analisar. Um diz respeito ao conteúdo do que fez o Francischini, né? O que alegam que ele fez, o que é divulgar uma informação supostamente falsa de alegadas fraudes naquela eleição de 2018. Não há previsão legal, nenhuma previsão legal, de você enquadrar essas informações ou esse conteúdo dito fake news, que não é fake news, no sentido que não existe fake news, definição legal, você tem um problema, portanto, de enquadramento do fato à norma. Isso é uma coisa. Por outro lado, você tem também um problema de temporalidade, ou seja, na época em que ocorreram os fatos, ou seja, na eleição de 2018, a própria equiparação dos meios, das redes sociais à rede de comunicação, né, de comunicações, perdão, não existia. Ou seja, a rede social era diferente de rede de comunicação. E a legislação aplicável, a vedação de falar em período eleitoral, durante o transcurso da eleição, era para os meios de comunicação. Redes sociais não era equiparada a meios de comunicação. Portanto, você não pode, no momento atual, retroagir uma norma para 3 anos depois, enquadrar aquele fato como se fosse uma ilegalidade, uma transgressão de uma norma que sequer existia naquele momento. Não se retroage normas em pejos, ou seja, para pior. Você, no máximo, retroage normas em mele, ou seja, para melhorar a situação do réu. E foi contra isso, exatamente, que se insurgiu o voto do ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques foi seguido pelo voto do André Mendonça, mas foi vencido pelos demais 3 votos. Fachin, Lewandowski e Gilmar Mendes. Está claro que essa discussão poderia gerar uma série de interpretações, mas é sempre o que nós temos dito. Rigor absoluto e até, de certa forma, uma interpretação extensiva e inadequada da norma para bolsonaristas, enquanto que para os esquerdistas, como a Érica Cocai, que acabou de dizer na semana passada que houve fraude na eleição de 2018, ela disse categoricamente e não há sequer um procedimento aberto contra ela. Amanda, são utilizados 2 pesos, 2 medidas. Esse caso, mesmo sendo de 2018, é utilizado agora como exemplo pelo TSE e pelo Supremo para outros, como um alerta. E o fato de o Francischini ter feito a live em 2018, antes do encerramento do processo eleitoral, também pesa nesse caso? Não só o fato dele ter divulgado uma provável fake news com relação a urnas? Com certeza, Adriana, esse caso aí julgado já pelo Supremo Tribunal Federal será usado como um marco importante nas eleições deste ano. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente do TSE no período eleitoral, já disse que quem disseminar fake news sobre as urnas eletrônicas de forma orquestrada, articulada, disseminada, será punido com a cassação do registro, com a perda do registro eleitoral, ou seja, será punido pelo TSE. E ontem esse julgamento acabou por sacramentar essa visão. O Salles fez aí uma observação técnica, né? O vice-procurador-geral eleitoral, braço direito do Augusto Aras, o Paulo Gonet, que sempre se colocou favoravelmente à cassação do mandato do deputado Francischini, já havia dito e repetiu agora antes desse julgamento pelo STF, que já havia toda uma argumentação de exposições do TSE na época, em 2018, considerando a internet como um meio de comunicação. Aliás, uma coisa muito óbvia, né? E o deputado Francischini foi punido com a perda do mandato, com a cassação do mandato, justamente por uso indevido de meios de comunicação. O Francischini apareceu numa reportagem um pouco antes, aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, dizendo o seguinte, que ele foi cassado pela liberdade de expressão. Não é verdade. O que os ministros do STF repetiram ontem é que a liberdade de expressão não pode ser usada para ataque à democracia. Ataques à democracia não serão tolerados e não são parte de um discurso na liberdade de expressão, porque no limite o que esse discurso quer é justamente a implementação de um autoritarismo, é minar as instituições democráticas. Ele quer o contrário, o que ele
propõe, o que ele pressupõe é exatamente o contrário da democracia, que é a autocracia ou é o autoritarismo. E para isso, nesse sentido, eu lembro de 2 votos muito importantes. O do Fachin, no trecho em que ele diz o seguinte: às vezes é necessário repetir o óbvio. Não existe direito fundamental em atacar a democracia a pretexto de se exercer qualquer liberdade, especialmente a liberdade de expressão. E o do ministro Gilmar Mendes, quando ele disse o seguinte ontem no julgamento: o discurso de ataque sistemático à confiabilidade às urnas não pode ser considerado como tolerável no Estado democrático de direito, especialmente por um pretendente a cargo público com larga votação. Então, estão aí recados em alto e bom som. Quem tentar repetir essa fórmula nesse ano de atacar as urnas eletrônicas com mentiras e de atacar o sistema eleitoral e a democracia em última instância será punido. E o que acontece com a Érica Cocai, Amanda? A Érica Cocai não fez referência a esse episódio, Salles. Ela esclareceu isso num post posterior. Eu não sei se você leu, mas eles partem da premissa, da narrativa de que foi golpe o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ou então de que a prisão do ex-presidente Lula, que tirou da eleição em 2018. Foi a esse fato que a deputada se referia. No mais, a ex-presidente Dilma Rousseff respeitou quando ela foi impeachmentada. Ela desceu a rampa do Planalto de forma democrática. E o ex-presidente Lula cumpriu 580 dias na prisão e depois venceu pela via judicial, conseguiu a anulação das suas condenações e concorre hoje legitimamente às eleições, sempre seguindo a via judicial, nunca à margem da lei, nem contrariando, nem questionando a Constituição ou a lei, sempre recorrendo por meio de recursos judiciais até que esses recursos foram aceitos. E é por isso que ele voltou ao jogo hoje, pela via democrática, pela via legal, pela via constitucional. Roberto Mota, essa discussão deve ainda permear todo esse processo eleitoral? O Roberto, a gente está refazendo a comunicação com ele e enquanto... É que depois de falar depois de falar que o Lula voltou pelos meios legais, realmente acho que o Mota até caiu a conexão dele aí. Mas o fato é o seguinte: a Érica Cocai disse com todas as letras que a eleição de 2018 foi fraudada. Ela falou com todas as letras, ela não falou com meias palavras. Essa história de vir depois se justificar, ela viu que falou besteira, né, que não deveria ter dado essa declaração, e você não viu um único procedimento aberto contra a Érica Cocai. Nenhum procedimento. Porque ela não atacou as urnas eletrônicas. Não, ela atacou o processo como um todo. Na medida em que ela fala que o processo todo foi fraudado, ela atacou mais do que a urna eletrônica. Ela falou que a eleição de 2018, portanto, todo o processo eleitoral, foi fraudado em 2018. Ela falou isso claramente, não tem que tergiversar sobre o conteúdo. Pode ter falado, né, de repente sob efeito de algum produto aí, sei lá, mas que falou, falou. E falou e nada aconteceu. E é mais grave ela falar, uma deputada no exercício do mandato, falar que a eleição de 2018 foi fraudada, do que um deputado estadual ter feito um vídeo 20 minutos antes de acabar a eleição. Entendeu? Os pesos atribuídos a cada conduta não se equivalem. Você tem claramente uma situação de peso, 2 pesos, 2 medidas. Para os bolsonaristas, absoluto excesso de rigor, e para a oposição, leniência absoluta. E que peso você atribui, então, à fala do presidente Bolsonaro, que ontem voltou a repetir que as eleições de 2018 foram fraudadas e que ele ganhou no primeiro turno? Se você sugere a cassação do mandato da deputada Érica Cocai, o que você acha que a gente deve fazer com o mandato do presidente da República nesse caso? Porque ele vive repetindo sem provas que ele foi eleito no primeiro turno e que as eleições foram fraudadas, em que pese o fato de ele ter sido eleito 8 vezes. As primeiras 2, acho que ainda com base na ele não está no inquérito das fake news? Urnas eletrônicas e posteriormente pelas urnas. Pois é, então justamente por isso, ele está no inquérito da fake news. Aí eu te pergunto, a Érica Cocai foi inserida agora no inquérito da fake news? Não foi. Está dada a resposta. Bolsonaro falou... Não se trata disso. O Bolsonaro falou, está no inquérito. A Érica Cocai falou o que queria, não está em lugar nenhum. Não tem em lugar nenhum. Ninguém nem lembra que a Érica Cocai falou isso, como se ela não existisse. Quer dizer, veja só, o presidente da República está no inquérito. Um tweet de rede social e dão o mesmo peso, são coisas completamente diferentes. A importância claro, porque de um é bolsonarista e outro é oposição, por isso que são diferentes. No finalzinho do processo eleitoral, no dia da votação, e começa a disseminar há 3 anos atrás, Amanda, isso já passou, já 70 foi. mil pessoas.
depois veiculado para mais de 6 milhões, em que insiste numa tese de fraude. Aliás, ele voltou a repetir isso na entrevista a nós três aqui, eu acho que o Mota não estava, nós dois, na entrevista de segunda-feira. Uma deputada que discorda de decisões do TSE e do STF. São coisas completamente diferentes. Ela não está atacando, nem pondo em dúvida a legitimidade das urnas eletrônicas ou do sistema eleitoral. Mota, a gente quer te ouvir também sobre o assunto. Eu queria aproveitar o embalo e apontar algumas coisas importantes. Primeiro, é que a liberdade de expressão, ela não pressupõe a existência de alguém dizendo que isso é permitido, aquilo não é permitido. Se existe isso, não existe liberdade de expressão. Isso aí é óbvio. A segunda coisa é que essa classificação de críticas como ataques à democracia é óbvio para todo mundo que acompanha o noticiário, totalmente seletiva. A gente escuta barbaridades sendo ditas por várias personalidades da vida pública brasileira, que são, sim, claramente ataques à democracia que permanecem ignorados. Quem está preocupado com o ataque à democracia não permite a existência de uma corrente política chamada de comunista, porque o objetivo de qualquer partido comunista é tomar o poder, manter um único partido nesse poder e conduzir o poder de uma forma autoritária. Qualquer criança de 10, 12 anos que estudou o mínimo de história já sabe disso. Então, se nós vamos combater os ataques à democracia, um bom lugar para começar seria eliminando da vida pública essas pessoas que declaradamente, vamos lembrar que na pandemia houve várias manifestações, tem uma foto famosa na internet, é só procurar, de um partido, eu não vou citar o nome, desfilando com uma bandeira vermelha e escrito embaixo, ditadura do proletariado. Não poderia estar escrito mais explicitamente. Eu conversei com vários juristas sobre essa decisão do Francisquini e a posição da maioria deles é que é uma decisão absurda. Por quê? Primeiro, porque ela fere o direito à liberdade de expressão. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser, a Amanda tem o direito de falar o que ela quiser, o Salles também tem esse direito. Ninguém em uma democracia tem o poder de analisar se eu posso ou não dizer certas coisas. A segunda razão do absurdo da decisão é que ela eliminou o voto de 500 mil eleitores. Esse é um caminho muito perigoso. Equiparar críticas a um sistema eletrônico com ataques à democracia significa o seguinte: a partir de agora, ninguém sabe mais o que é permitido dizer e o que não é permitido. Segundo esses juristas, isso gera uma insegurança total, que não afeta só o deputado Francisquini. Ela afeta todo o parlamento, ela afeta os jornalistas, ela afeta todos os servidores públicos e ela afeta o cidadão. A partir de agora, todos nós temos que fazer uma censura, uma autocensura prévia. A gente tem que pensar 10 vezes, será que o que eu vou dizer aqui pode me gerar um processo, prisão, bloqueio, banimento da vida pública? Essa é a implicação dessa decisão.